Bom, o que eu quero contar para vocês aqui sobre o GeneXus Server é suas características, suas funcionalidades, aquilo que ele aporta num trabalho em equipe, falar um pouco de metodologia e gerenciamento de versões, que é uma coisa bastante interessante. Bom, nós sabemos que o desenvolvimento de software ele é um trabalho em equipe, né? Ele possui vários atores trabalhando ao mesmo tempo, sejam eles gerentes de projeto, desenhadores, programadores e, obviamente, os usuários das aplicações. Nem sempre o trabalho do programador é em equipe. Na verdade, quando ele está codificando, esse trabalho tem que ser feito num laboratório, né, numa área de trabalho isolada. Tá? É isso que o GeneXus Server é que ele resolve. O que significa isso? Que enquanto eu estiver numa base isolada, eu posso trabalhar, fazer meus experimentos, né, modificar código, cumprir as etapas do projeto sem atrapalhar ou sem ser atrapalhado pelo que os outros desenvolvedores da equipe estão fazendo. Então, o que o GeneXus Server, aqui representado em azul, ele faz? Ele tem uma base de conhecimento dele, né, que pertence a essa equipe, mas que contém tudo que é importante, tudo que é relevante para essa equipe de desenvolvimento. As bases de dados, as bases de conhecimento locais, não importam para o projeto em que sentido? No sentido de que o usuário, o desenvolvedor, pode modificar à vontade, que ele não vai influenciar no que o outro desenvolvedor está fazendo. Quando ele atingir determinada etapa, que ele considera que está concluída, através de um comando, ele vai mandar para o GX Server. Esse comando é o Send KB to Server. Tá? Então, você envia através de um comando na IDE do GeneXus, o GeneXus Server incorpora isso à base de conhecimento dele, que é relevante para o projeto. Eu vou frisar isso de novo. É a base que interessa para o projeto e a que está em cima em azul. Quando os outros integrantes da equipe acham que é hora, ou por alguma determinação do projeto, né, de pegarem as informações que os outros desenvolvedores haviam subido para o GX Server, desculpa, me atrapalhei um minutinho. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, o desenvolvedor 1 fez o Send KB to Server. Então, ele é o único integrante ainda dessa equipe de desenvolvimento, né, que está programando em GeneXus. Os outros desenvolvedores ainda estão com base de conhecimento vazias. Eles vão obter a cópia, né, através deste comando aqui, new KB from server. Então, eles passam a ter uma cópia exata do que está no servidor e podem fazer seus experimentos. Quando um desenvolvedor acha que cumpriu determinada etapa, e isso é importante, não é para ele fazer um commit a cada objeto. Tá? Ele deve cumprir uma etapa, um conjunto de objetos e fazer o envio para o servidor. A partir desse momento que ele deu o commit, esses outros objetos estão prontos para serem baixados para outras bases de conhecimento. O que eu vou frisar aqui é isso. Essas bases locais são totalmente independentes. Tá? Então, eu especifico, gero, executo o que está aqui e, de forma alguma, eu sofro interferência do que o outro desenvolvedor fez. Como que é feito esse commit? A gente clica lá no botãozinho de commit e o GeneXus vai mostrar para você uma série de objetos que foram modificados. Eu escolho quais desses objetos eu quero incluir nesse commit, né, marcando aqui nos checkboxes, e envio para o servidor. Mas uma coisa que é obrigatória é colocar comentários. Esses comentários não devem ser feitos quando você vai desligar o teu computador lá e marca um xizinho sendo um motivo, né, apenas uma letra. Então, você tem que ser uma coisa descritiva, explicando por que aquilo foi feito. Ah, foi por requisito
do projeto número tal. E englobando apenas os objetos que façam parte daquela correção, por exemplo, ou daquele novo desenvolvimento. A gente vai ver o porquê disso mais para frente. Como que é feito esse ciclo de trabalho de commits e updates? Existem duas formas, vamos ver a primeira. O Merge Model é a forma mais liberal. Nesse tipo de trabalho, todos os desenvolvedores podem mexer em quaisquer objetos. Tá? E existe um outro modelo chamado Lock Model. A diferença dele é basicamente essa. Enquanto nesse modelo pode-se mexer em quaisquer objetos, sem pedir permissão para ninguém, no Lock Model você tem que primeiro conseguir pedir, né, para o GeneXus Server que reserve determinado objeto para você, você programa, e nenhum outro desenvolvedor vai ter acesso a esse outro objeto enquanto você não fizer um commit. Então é como se fosse um trabalho de lock, né? Você vai locar um objeto. Qual é a diferença deles? Enquanto esse aqui podem ocorrer conflitos, no Lock Model nunca vai ter conflito. Por quê? Nunca dois desenvolvedores vão estar mexendo no mesmo objeto ao mesmo tempo. O que pode acontecer, né, no Merge Model? Dois usuários podem ter mexido no mesmo objeto, então podem ocorrer conflitos, que vão ser resolvidos automaticamente ou não. Mais para frente nós vamos ver os casos. O que mais que te provê o GeneXus Server? Ele mantém um histórico de todas as mudanças que foram feitas. Lembra daquele comentário que você tem que colocar no commit? Por exemplo, um gerente de projeto pode ir verificando o status do projeto, aquilo que está sendo completado, alterado, de acordo com o que ele verifica lá na console do GeneXus Server. Então ele não precisa ter um acesso à ideia do GeneXus, mas ele consegue ver tudo que está sendo feito dos commits através da console do servidor. Então, por exemplo, isso aqui é um commit que englobou todos esses objetos. Tá? Ele pode ver, se posicionando em cima de um objeto, por exemplo, o customer, ele pode pedir para ver as diferenças. Então ele vai ver como era antes e como ficou depois. Nesse caso, foram tirados os dois atributos da estrutura de uma transação. Por que é importante colocar aqueles comentários? Porque, além do comentário em si, o GeneXus grava a data, a hora e todos os objetos englobados em determinado commit, envolvidos em determinado commit. Então, se você sabe que determinado problema, por exemplo, num sistema apareceu em tal data, você consegue olhar naqueles últimos dias quais objetos fazem parte daquele processo. Então, se você encontrar qual foi o commit que alterou um daqueles objetos que estão com problema, se você fazendo o revert, ele volta para o estado anterior e, teoricamente, você resolveu o problema. Outro ponto importante que o GeneXus Server resolve é a história do backup. Todo mundo sabe que backup é importante. Só que quando você tem uma equipe de desenvolvimento, fazer o backup do que cada desenvolvedor está fazendo é complicado. Como o GeneXus isola aquela base de dados relevante, que é a dele, das outras que são as de trabalho, você não precisa fazer backup do que cada desenvolvedor está fazendo. Basta você ter o backup da base de conhecimento que está no GX Server. Só não vale deixar o backup no próprio servidor, né? Então, nós vamos... E fazer o backup do GX Server é relativamente fácil. Basta que tenha alguém com conhecimento de fazer os agendamentos no SQL Server, né? E você vai fazer isso num local só. Não precisa se preocupar com as bases de trabalho dos vários desenvolvedores. Por falar em backup, isso puxa um outro assunto, que é o quê? Você vai fazer uma entrega importante para
para um cliente, ou então você vai iniciar um processo novo que pode acarretar problemas, porque são mudanças muito radicais. Então, nos interessa o quê? Tirar uma foto, né? Tirar um instantâneo disso. Seria fazer um backup. Só que o detalhe é que o backup é feito pelo próprio GX Server e fica na própria base de conhecimento dele. A partir desse backup, que está interno a ele, dessa foto, nós podemos criar os branches, que seriam, uma vez criado o instantâneo, eu posso criar o branch, que é o quê? Nós temos aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo, nós temos aqui o desenvolvimento, a linha principal de desenvolvimento que a gente deu o nome de General. A versão foto, né, essa versão desse backup que a gente chama de Frozen, é a versão 1.0, ok? Isso pode ser feito tanto na console do servidor quanto na IDE do GeneXus. Então, uma vez que nós temos essa versão congelada, a gente sabe que aquilo que a gente entregou para o cliente, a gente consegue voltar exatamente naquela posição. Isso fica armazenado no GeneXus Server. A partir da versão congelada, que é uma versão que ninguém pode alterar nada aí, porque nos interessa, como eu disse, é uma foto, a gente cria, por exemplo, uma versão que contém as correções da versão 1.0, que é uma nova linha de desenvolvimento. Essa linha de desenvolvimento serve para, por exemplo, um dos casos que a gente pode utilizar é, então nós temos o trunk principal, e aqui é a versão que foi congelada. E a versão de desenvolvimento passa a ser nessa linha, nesse branch. Isso aqui pode se tornar tão complicado quanto se necessite, né? Então, nós temos no GeneXus Server agora não só a base trunk de trabalho principal, como nós temos várias versões congeladas e várias linhas de desenvolvimento. Quando a gente, por exemplo, precisa colocar um novo desenvolvedor na equipe, esse desenvolvedor, quando vai fazer criar a base de conhecimento a partir do servidor, ele pode pegar qualquer uma das versões daquela KB que está no GeneXus Server, não necessariamente seja a trunk. Por exemplo, precisou de uma correção para a versão 1 que eu te entregue para o cliente A. Então, ele vai se conectar a essa KB aqui, vai baixar para a sua base local e vai fazer as correções para serem entregues para aquele cliente. Então, nesse caso, aqui é a versão trunk e o nosso desenvolvedor está trabalhando na versão 1.0. Ele criou a base de conhecimento local dele e ele vai trabalhar normalmente com commits e updates na versão de correção da versão 1.0. Quando ele tiver na verdade, assim, ele fez essas correções. Aí decidiu-se que é interessante transportar essas correções que foi colocado na versão 1.0 para a versão principal. Então, o que a gente pode fazer? Existe um comando, que é quando você está trabalhando na General, você pode apontar para um branch paralelo e fazer um comando chamado Bring Changes. Como que é feito isso? Bom, tem essa tela. Aqui vamos exemplificar aqui. Então, lembrando que ele está trabalhando temos o trunk principal e ele está trabalhando na fixes. Então, ele faz um bring changes, podendo ser inclusive um bring out changes, para trazer tudo aquilo para a base de conhecimento local dele. Uma vez que ele já trouxe
isso para a base dele, com o Bring Changes, como ele está conectado na General, basta ele pode alterar ou não aquela base local e fazer um commit para o trunk principal. Isso é interessante porque, por exemplo, você está fazendo correções num branch, e aquilo é interessante levar para o trunk principal, então você, através do Bring Changes e do commit no outro branch, você consegue levar essas correções para o trunk principal. Builds automáticos. O que o GeneXus Server pode te ajudar nisso? Bom, a equipe é grande, temos vários desenvolvedores, cada um na sua estação de trabalho com GeneXus. Somos todos humanos, podem ocorrer erros. Se, por exemplo, preciso regerar toda aquela entrega que eu fiz para determinado cliente, porque eu tenho que levar, o cara perdeu o setup que a gente entrega, eu preciso gerar algo igualzinho para ele. O que a gente faz atualmente? Com o GeneXus, isso já é possível fazer, né, com o GeneXus isoladamente, sem o GX Server, isso já é possível fazer através daqueles processos de MS Build. Então, você consegue automatizar. Só que com o GeneXus Server, a gente consegue ir além. A gente consegue fazer algo que é chamado atualmente de Continuous Integration. O que é isso? À medida que eu vou fazendo os commits no GeneXus Server, me interessa muito que eu consiga detectar erros o mais breve possível. Então, é interessante que eu consiga automatizar essa entrega. De que forma? Existe um produto open source chamado Cruise Control, que, juntamente com as tarefas do MS Build, a gente consegue, utilizando uma API que vem com o GeneXus Server, é uma DLL que se instala, e essa DLL faz o quê? Faz com que o Cruise Control enxergue o GeneXus Server como um outro repositório, por exemplo, como um CVS. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que o Cruise Control vá na base de conhecimento que está no GX Server, veja que os commits que foram feitos, ele faz um update para uma base de dados local dele, especifica, gera, e eu já posso falar com que ele entregue isso em determinado diretório. Então, eu posso usar isso que foi gerado nesse diretório para mandar, por exemplo, uma área de teste, ou para mandar para um cliente. Isso você pode fazer com qualquer um daqueles branches que estavam naquela foto que tinha um gráfico bastante complicado. O interessante aqui é que isso pode ser automatizado de tal forma que, apertando uma tecla, eu não dependo de nenhum usuário, eu não dependo de nenhuma anotação, eu não dependo de nada. O importante aqui é que eu consigo refazer todo um processo para gerar exatamente aquilo que eu entreguei para determinado cliente, N vezes se necessário for. Bom, vocês devem estar se perguntando, como que eu posso começar a experimentar o GeneXus Server? Bom, a primeira coisa que eu faria é ir na área do training. Na área do training tem alguns vídeos bastante interessantes, são introdutórios, eu sei, mas vocês vão pegar com mais detalhes algumas coisas que eu falei, né? E existem várias demonstrações, então você vai aprender cada comando. Um bônus disso aqui é que a maioria dos vídeos estão em espanhol, então vocês vão poder treinar o idioma, um novo idioma. Outra área importante é o Wiki. No Wiki tem uma parte escrita pelo José Lamas, que é um dos desenvolvedores do GeneXus Server, onde ele explica exatamente o que tem que ser feito para automatizar com o Cruise Control. Bom, eu já vi os vídeos, já li com mais detalhes aqui o que eu posso fazer com o GeneXus Server, como se faz as coisas com o GeneXus Server. E eu queria experimentar. Existe um GeneXus Server público que não tem custo, então você pode fazer experimentos de, eu queria testar, criar uma base nova, fazer commits, updates, congelar versões, criar branches de desenvolvimento. Então você consegue fazer esses testes sem
ter um GeneXus Server instalado localmente.